Fala galera do sexto ano, fala crianças, como que tá? Passando bem por esse período? Ó, gravei mais uma aulinha para vocês, não é do capítulo 5, nós vamos começar agora o módulo 6, e o módulo 6 trata do seguinte, uma nova operação, a potenciação. O que é a potenciação? Como se resolve uma potenciação? Tem alguma regrinha para resolver potenciação? Nós vamos ver tudo isso no módulo de hoje, na aula de hoje. É um módulo curtinho, rapidinho, aula simplesinha, vocês vão tirar de letra. Isso aqui é muito fácil, é muito fácil. Prestem atenção, ó. Primeiro, o que é potenciação? Potenciação é uma forma simplificada para representar uma multiplicação de fatores iguais. Lembra que lá na multiplicação, nós temos fator e produto. Lembra disso? Por exemplo, A 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Esse é fator e esse é fator. Esse aqui é produto. Na potenciação, esses fatores têm que ser igual. Para acontecer a forma de potenciação, esses fatores têm que ser igual. Ó, passei um exemplo aqui para vocês. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, certo? Essa multiplicação de fatores iguais pode ser representada na forma de potência. É aí que entra a potência. É uma forma simplificada de escrever essa operação. E como ficaria essa operação em forma de potência? Se a multiplicação é feita por 2, eu tenho que manter o 2. Esse valor que vem aqui em cima é quantas vezes eu estou repetindo esse 2. Então, eu estou repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, é o 2 multiplicado 4 vezes, ou seja, é o 2 repetido 4 vezes. E o resultado disso dá 16. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Ou seja, o 2 multiplicado 4 vezes. Esse valor, que é o nosso fator aqui, nós chamamos ele de base. Então, é a base da nossa potência. Esse valor, que é a repetição da quantidade de vezes que eu estou multiplicando, nós chamamos de expoente. E o resultado, que aqui nós chamávamos de produto, aqui nós chamamos ele de potência. Então, um outro exemplo, ó, se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tem como eu escrever isso aqui em forma de potência? Tem. Quem que é a minha base? É o número que está sendo multiplicado. Então, a base vai ser o 3. Quem vai ser meu expoente? O expoente é quantas vezes eu estou repetindo essa multiplicação. 1, 2, 3, 4 vezes. E a potência é o resultado, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. 3 elevado à quarta, o 3 multiplicado 4 vezes, também dá 81. Então, potência é isso. Se eu tiver uma multiplicação de fatores iguais, eu posso representar essa quantidade através do expoente. Certo? Professor, e quais as regrinhas para a gente fazer isso? Vamos ver duas nesse módulo. Tem mais, mas nós vamos ver duas regrinhas muito básicas. A primeira dela é quando eu tenho a multiplicação de bases iguais. Tá aqui, ó, passei para vocês, ó, 3 à quarta vezes 3 à quinta vezes 3. Esse 3 que não tem expoente, quer dizer que ele está sendo multiplicado uma vez só. Então, o expoente dele é 1. O expoente 1 não precisa aparecer, mas nós temos que saber que ele está lá. Quando não tem expoente, não quer dizer que seja 0. Quer dizer que é 1. Beleza? Então, vamos lá. O que eu faço? Se eu tenho multiplicação e as minhas bases são iguais, o
que eu posso fazer? Eu vou repetir a base. Quem que é a base? A base é o 3. Eu vou repetir e vou somar os expoentes. Então, os expoentes que é 4, 5 e 1, vai ficar assim, ó, 4 mais 5 mais 1. Então, 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 10. É só somar, né? 4 mais 5, 9 mais 1, 10. Então, 3 elevado a 10. Como é que eu resolvo isso? Aí eu tenho que fazer o 3 10 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 e assim por diante. Beleza? Esse resultado não interessa para nós. Eu queria só mostrar como é que eu aplico na multiplicação. Então, na multiplicação, se as bases são iguais, eu posso simplesmente somar os expoentes. Beleza? E na divisão? Alguém tem alguma ideia? Se na multiplicação eu somo, na divisão, isso mesmo, na divisão eu vou subtrair. Então, se eu tenho, lembrando, as bases têm que ser iguais. Se eu tenho bases iguais, então eu tenho 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Conserva a base, ou seja, repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 4. Então, aqui nós temos 2 elevado a 6 menos 4, 2. 2 elevado a 2. Certo? Uma outra maneira que pode estar representada essa divisão. A divisão de potências, ela pode ser representada também em fração. Lembra que fração é o de cima dividido pelo de baixo? Aqui também pode acontecer isso. E quando eu tenho isso, se as bases são iguais, é só eu fazer conserva a base, 8 menos 5. Então, aqui nós temos 12 elevado a 8 menos 5, 3. 12 elevado a 3. Beleza? Então, ó, quais as propriedades que eu tenho? Multiplicação. Se as bases forem iguais, soma os expoentes. Na divisão, se as bases são iguais, subtrai os expoentes. Faz a continha de menos, certo? Aqui soma na multiplicação, na divisão subtrai. Beleza? Vou gravar mais um trechinho ainda do capítulo 6 e já posto para vocês.